Olá, fique à vontade. Sente-se à mesa e vamos conversar. Você é daquelas que fica parada, reclamando, prostrada e reclamando também, porque tem homem gotejeiro também, que só sabe reclamar. Ou você se levanta e vai fazer aquilo que tem que ser feito. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre muitas das vezes a gente se prostrar, a gente se paralisar como crianças mimadas porque as coisas não estão do jeito que gostaríamos. Antes, eu quero te deixar uma palavra que foi um conselho de Jesus pra gente. Uma clareza daquele que nada nos esconde, daquele que tudo antes já nos deixou bem claro que iria acontecer e que acontece e sempre vai acontecer. Lá em João, no capítulo 16, vamos ler o versículo 33, que diz assim: Estas coisas eu vos tenho dito para que de mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu o venci. Glória a Deus. Eu falo essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, atribulações, depende da versão. Mas eu o venci. Jesus já o venci. Mas que tais coisas essas que Jesus estava falando, que ele fala, mas em mim terá paz. Jesus aqui já está preparando os seus discípulos para a morte dele, para que ele iria subir aos céus. Mas tudo quanto eles pedissem ao Pai, no nome de Jesus, lhe seria concedido. O Senhor já tinha mostrado para eles ali um pouco do que estava por vir. Não seria fácil. Quando a gente olha a história, quando a gente vê os apóstolos andando com Jesus, a gente percebe que muitos deles acharam que Jesus simplesmente veio resolver a vida deles. Resolver e trazer tranquilidade, abundância, sabe? Um verdadeiro oásis. Mas quando a gente vê a realidade, a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. E até hoje, nos dias de hoje, muitos que se convertem, muitos que aceitam Jesus, se achega até ele com essa mesma esperança, com essa mesma vontade de que ele vai resolver tudo e daqui até a eternidade eu vou viver só para desfrutar. Eu vou viver só para ter alegria, muita paz, tudo que eu quiser vai acontecer, vai dar tudo sempre certo, eu sempre vou vencer. Mas eu não sei qual a Bíblia que você leu. Eu não sei o que te ensinaram. Ou talvez está exata aí. Você não leu a Bíblia e foi pela conversa que o outro falou. Ou você foi pelo engano do seu próprio coração, de acordo com o seu desejo. Você queria tanto isso que você idealizou que ele te daria. Mas não é assim. Ele deixa claro que no mundo nós teremos aflições, mas que devemos estar o quê? Nele ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Às vezes, quando você está numa situação difícil, se alguém chegar para você e falar assim, tenha bom ânimo, a vontade que você vai ter é até de xingar, machucar aquela pessoa, se irritar. Parece que ela não está tendo nem empatia. Parece que ela não está tendo compaixão. Mas muitas das vezes, o que a gente precisa é de alguém que chegue e fala, se levanta, tenha bom ânimo, vamos continuar. Ainda tem muito para se viver, ainda tem muito da vida para a gente conquistar. Por quê? Porque quando a gente se coloca no lugar de prostração, porque a frustração é um convite para se prostrar, e quando você se coloca nesse lugar, aí você coloca a capa do vitimismo, é um lugar muito perigoso. É um lugar que é difícil você se levantar. O que Jesus deixou claro para eles, e deixa claro para mim, e deixa claro para você, que viver não é fácil. Estar nessa terra não é fácil. Para ninguém. Eu sei que nós temos a tendência de colocar desculpa, mas para o outro é mais fácil, porque até mesmo porque ele tem dinheiro e você fala assim, vou ter mais fácil. Ele não passa as provações que eu passo por não ter o que ele tem de sobra.
Mas deixa eu te falar, esses dias conversando com um primo sobre suicídio, ele estava falando que você sabe que o índice de suicídio é maior para quem tem dinheiro. Não é que ter dinheiro é o problema. O problema é você não saber, primeiro, administrar e ter propósito. Nessa vida, se você não tem um propósito, algo realmente só para juntar, você está sendo tolo. Só para juntar não tem um propósito? Não, a gente precisa ter propósito até para ajuntar. A gente tem que ter algo para se mover. Senão, realmente, a gente se perde dentro de nós mesmos, a gente se entrega para a dor e tudo que a gente quer é se livrar da dor. E muitos, por querer se livrar da dor, tiram sua própria vida, porque deve ser realmente perturbador você não se sentir bem com você e você não conseguir controlar suas emoções e você ter que conviver com isso. Então, Jesus já disse: vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Olha o que você pode fazer, olha aquilo que você pode se levantar e fazer algo novo por você. Aqui ele já estava preparando os discípulos porque viria dias muito difíceis. A guerra já estava vencida porque Jesus já tinha vencido. A guerra já está vencida porque ele venceu o inimigo do nosso século. A gente já vencemos. Mas tem pequenas batalhas que aos nossos olhos vai parecer derrota. Porque não vai sair do jeito que desejamos. Não vai sair do jeito que queremos. Você, não sei se você já orou e já clamou por um ente querido para que ele fosse curado, para que ele fosse talvez até liberto, e ele veio a óbito. A cura foi no céu. A cura não foi na terra. Aí você vai olhar com a sua perspectiva humana e você vai falar que você perdeu. Porque a pessoa se foi, mas na verdade a gente ganhou porque está com Cristo. A nossa maior luta é para chegar lá, estar com Ele e também conduzir, né, as pessoas que amamos até Ele para que também tenha esse encontro com Ele. Então, quando ele diz que no mundo tereis aflições, são dores. A gente vai passar por dor. Às vezes é desemprego, às vezes é uma escassez, realmente. Às vezes é a doença de um filho. Eu tô falando de coisas realmente pesadas, mas eu sei que tem as coisas que nós somos mimadas. Nós queremos ser mimados. Passeios que gostaríamos de fazer e não fazemos. Coisas que gostaríamos de comprar, mas não compramos porque não temos. E isso tudo, às vezes até mesmo o relacionamento que desejamos e ainda não chegou a hora. Isso tudo são coisas que nos geram aflições, tribulações, angústias. Por quê? Porque não está de acordo com o que desejamos. E quando a gente não consegue o que tanto quer, a gente tende a ficar prostrado, a gente tende a ficar frustrado. E a frustração traz dor. Só que em Deus nós temos paz. Aí você pensa, se eu tivesse tudo que eu desejava, eu ia ser a pessoa mais feliz. Não ia. E eu te provo na palavra. O homem que foi considerado o homem mais sábio e o homem que foi considerado mais rico, porque assim o Senhor o fez, olha o que ele nos diz. Eclesiastes 2, o versículo 10, e eu vou ler o 11 também, diz assim: e tudo quanto os olhos desejaram, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fiz às minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Salomão, o homem mais rico, o homem mais sábio, o rei respeitado, ele fala que tudo quanto o coração dele quis, ele não negou. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão tinha dinheiro para comer e beber, sair, passear, fazer o que quisesse. E ele fala que tudo que ele trabalhou, ele conquistou e ele gastou, ele usufruiu, porque tudo que ele desejou, ele não negou ao coração dele. Cuidado para dizer, de você sempre dizer sim para os seus desejos. Por você se me matando e achar que tudo você tem que fazer porque você quer, porque você deseja. Angústia e aflição de espírito. Esses dias assistindo o jornal, que não é algo que eu tenho muito hábito de fazer, porque para que eu vou atribular o meu espírito, né? É tanta maldade, é tanta coisa ruim.
e assistindo, vendo alguns casos de filhos matando o pai, filho planejando matar pai, matando mãe, o caso de um menino que matou, né, o pai, a mãe e o irmão. E eu conversando com meu esposo, eu falei, essa geração, ela não quer ser submissa. Essa geração, elas só querem fazer o que querem. Não querem ser submissa aos pais, não quer ser submissa na escola aos professores, não quer ser submissa no trabalho. Você vai ver que é uma geração que busca muito, né? Empreender, a não ter um patrão. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas muitos não querem porque não querem se submeter a um governo. Só que vida com Deus é vida de submissão a um governo supremo, ao qual ele vai nos ensinar a se submeter também às autoridades da terra. Então, quando a gente olha para o contexto da palavra do Senhor, de falar de submissão, se falar de submissão para essa geração que acha que tudo sabe, que acha que tudo pode, que tem que se dar tudo, e a gente vê muitos entrando para o mundo da internet tendo acesso a dinheiro rápido, e não estou falando pouco dinheiro, há muito dinheiro rápido, uma autonomia que eles pensam que pode fazer tudo o que querem. Mas quando a gente vai olhar para a vida deles atrás das câmeras, muitos estão doentes, muitos estão aflitos, muitos estão simplesmente, sabe, numa depressão, talvez num excesso de ansiedade, porque é um excesso de entregar conteúdo, de entregar coisas. É muito desgastante. Que eles não têm ainda maturidade para saber lidar com as suas emoções. Tem muitos adultos que não sabem lidar com as suas emoções ainda. Então a gente precisa também aprender a dizer não. A gente precisa entender qual é o difícil que eu quero. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. E no mundo vamos ter, sim, aflições. Só precisamos aprender a lidar com elas. Eu já li esse versículo aqui, mas eu quero ler ele novamente, que é Filipenses 4. Eu vou ler a partir do 6, que diz assim: Por nada esteja ansioso, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, seja a vossa petição conhecida diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendestes e recebeste, ouviste e viste em mim. Isto fazei, e o Deus de paz estará convosco. Lembra que Jesus falou em mim terá paz. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se você apresentar tudo diante dele, você crer, você confiar e descansar, deixar na mão dele, a paz de Jesus Cristo vai entrar no seu coração. O mundo nos oferece dores, aflições, angústia. O mundo nos oferece coisas difíceis, mas Cristo nos oferece a paz que estar nele, não estar nesse mundo. Não estar nas coisas desse mundo. Não estar nas conquistas humanas, mas estar nele. Então precisamos estar nele. Então precisamos manter, no momento de angústia e aflições, a nossa mente voltada para aquilo que nos traz paz. Para aquilo que é bom, aquilo que é louvável. Aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Pensa naquilo que te traz alegria, pensa naquilo que te traz fé, traz aquilo que vai te trazer esperança de dias melhores, traz à memória aquilo que vai te mostrar que a gente está caminhando para um lugar ao qual não vai ter mais nada disso. Porque o lugar que Jesus subiu para preparar a minha morada, a sua morada, não terá mais nada disso. Não teremos aflições. Mas nesse mundo vamos ter. E a maioria delas são por conta dos nossos desejos, que muitas das vezes não conseguimos e ficamos frustrados. A gente não vai conseguir tudo. A gente não vai ter tudo nessa vida.
A gente precisa entender, são dias trabalhosos, dias difíceis, mas nós estamos com Ele. E se estamos nele, Ele é a nossa paz. Ele traz a paz para o meio do seu coração. Então hoje, eu quero te relembrar que sim, a gente vai sofrer nessa terra. A gente vai chorar nessa terra, a gente vai gemer nessa terra. Nessa terra teremos aflições, tribulações, angústia nesse século, nesse mundo. Mas, se a gente ter bom ânimo, a gente precisa ter bom ânimo porque Cristo venceu. Nós precisamos olhar para o cenário e falar, tá, o não me chateou, eu não queria esse não, mas eu vou ver o que o Senhor tem de melhor para mim. Eu vou buscar o que Ele tem de melhor para mim. Eu não vou ficar aqui como uma criança prostrada, chorando, porque não ganhei o que eu queria. Porque se você se dá tudo o que você quer, você também não vai ser feliz. Você também não vai ter paz. Você vai ter aflição e angústia de espírito, como diz o sábio Salomão. Aquele que tudo podia ter e tudo se deu, mas o que ele ganhou em troca de se dar tudo o que ele queria? Angústia e aflição de espírito. É isso que você quer? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você prefere a paz. Então, em Cristo, nós encontramos. Então, o que você pode me aconselhar? O que eu posso te aconselhar é quando você estiver nesse momento de frustrações, de angústia, vai para Ele. Corre para os pés dele. A gente tem que estar sempre em Cristo. Mas no lugar de você ficar frustrado, ou ficar chamando alguém para você contar, para ficar lambendo a sua ferida, vai para Ele. Porque Ele é aquele que te coloca de pé. É Ele que fala, se levanta, vamos, 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 vamos. Joga a rede de novo. Depois de uma noite frustrante de pesca, que nada, né, pescou, né? De tentativa, não foi de pesca, foi de tentativa de pescar. Cansado, frustrado. Talvez o que Pedro queria era só ir para casa. Era só deitar, tomar um banho, talvez. Não sei, porque naquela época, né, difícil. Deitar, comer, né? Comer, deitar, descansar e falar assim, só quero que esse dia passe, que acabe. Só queria dar de cara com quem? Com Jesus. Aí o que Jesus fala pra Pedro? Pedro, lança a rede pro outro lado. Aí eu imagino que, olha, Pedro, cara experiente de pesca. Tinha passado a noite inteira pescando. E não conseguiu. Aí vem um cara, pede o barco dele. Deixa eu pregar no teu barco. Pregador. Não era pescador. Carpinteiro, na realidade. Mas vamos supor que Pedro não sabia a profissão de Jesus. E olha, o pregador tá querendo se meter no meu trabalho e querer, né, saber mais do que eu. Mas sobre a tua palavra, eu vou lá. Nunca que você se movimenta sobre a palavra do Senhor, você vai se arrepender. Você não vai se arrepender, você não vai voltar frustrado se você andar segundo a palavra dele. Sobre aquilo que ele tem determinado para você fazer. E quando ele falou, Pedro joga de novo, Pedro jogou. E como que Pedro voltou? Precisou de ajuda para segurar. Porque quase se rompeu as redes de tanto peixe. É. O Senhor está dizendo para mim, para você, tá frustrado? Tá na hora de lançar a rede de novo, né? Tá aí aflita? Tá na hora de lançar a rede de novo. Não fique olhando para o que você tá perdendo. Mas olha o que você pode conquistar. E é isso que eu queria dividir com você hoje sobre no mundo vamos ter aflições, tribulações, vamos passar por momentos difíceis, porque estamos nesse mundo ao qual é muito injusto. E vamos passar. E muitas das vezes passamos por conta dos nossos desejos errados e queremos ainda lutar para conquistar aquilo que tanto queremos, sendo que não precisamos. Então, em tudo, consulte ao Senhor, se submeta a Ele, se você quer evitar parte das suas frustrações. Fica com Deus, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.